Eu vou contar uma história para vocês que realmente aconteceu. Esses nomes eu vou colocar nomes fictícios. E essa história ensina muito sobre como é o Brasil. Então vamos para a história. Num dia de feriado, Marcos notou que estava faltando algumas coisas em sua casa e ele precisava ir ao mercado, mas ele nem sabia se o mercado estaria aberto naquele dia. Mesmo assim, como o mercado era próximo à sua casa, decidiu arriscar. Então ele pegou seus documentos, sua carteira e saiu com sua moto até o mercado. O mercado ficava bem perto mesmo, então ele chegou rápido ao mercado. Só que como era um dia de feriado, o estacionamento do mercado já estava quase lotado. Cerca de 90 a 95% das vagas já estavam ocupadas. Como o Marcos estava de moto, ele já sabia que no estacionamento do mercado existia um local próprio para se estacionar motos. Esse local tem uma abertura bem estreita para entrar e sair apenas uma moto por vez. Tem algumas correntes cercando o local. Então ele já é todo feito para entrar só motos e ele é um espaço que cabe cerca de 20 motos ou um pouco menos. Aí Marcos notou que só havia uma vaga para uma moto ali naquele local de estacionamento de motos. Porém, na frente daquela abertura para a entrada de apenas uma moto, havia um carrinho de supermercado. E ao lado dessa abertura para apenas uma moto, havia também vários carros estacionados. Então Marcos percebeu que se ele simplesmente tirasse o carrinho da frente e entrasse com a sua moto, deixasse o carrinho ao lado, aquele carrinho iria atrapalhar o carro que estava estacionado ao lado. Quando aquele carro fosse sair, aquele carrinho estaria impedindo a saída dele. Só que se Marcos deixasse o carrinho não atrás daquele carro, mas um pouco mais à frente, ele estaria deixando o carrinho atrás de um outro carro da mesma forma. Então Marcos percebeu que ele teria que deixar aquele carrinho lá na frente, bem longe no estacionamento, onde ficavam os carrinhos de supermercado estacionados, para não atrapalhar nenhum carro, nenhum pedestre, nenhuma moto a circular pelo estacionamento do mercado. Então foi o que Marcos fez. Ele deixou sua moto parada um pouco à frente daquela entrada do estacionamento de motos, pegou o carrinho e foi levar lá no estacionamento de carrinhos. Quando Marcos estava voltando a pé para estacionar sua moto naquela única vaga que havia no estacionamento de motos, ele notou que Pedro estava parado lá no estacionamento de motos, sentado em sua moto, ali ocupando uma vaga de quem estaria comprando no supermercado. Porque o Pedro, ele não estava mais fazendo compras no supermercado. Ele estava ali, parado no estacionamento de motos, sentado na sua moto, e não saía, não liberava a vaga para mais uma moto. Então Marcos continua andando até o estacionamento de motos para finalmente pegar sua moto e estacionar naquela vaga que estava vazia. Quando Marcos chega bem perto da sua moto, veio uma outra moto já numa velocidade alta para um estacionamento de mercado e consegue entrar no estacionamento de motos, passando pela frente da moto de Marcos e entrando naquela vaga que estava vazia. Esse foi o César, que chegou de moto e furou a fila.
Ele viu que tinha uma moto parada ali em frente à porta do estacionamento de motos. Mas ele nem se preocupou em talvez perguntar: poxa, será que essa moto aqui ela vai estacionar lá naquela vaga? Será que essa moto é daquele rapaz ali que está vindo? Não, ele simplesmente entrou e estacionou naquela vaga. Então, até aí, o César, ele pode ter imaginado que alguém estacionou aquela moto errado ali, naquele lugar, e que não era uma pessoa que estava esperando uma vaga para motos, porque havia uma vaga vazia. Então, por que aquela pessoa estaria ali esperando uma vaga se havia uma vaga vazia? Então, até aí o César, ele pode ter sido inocente, pode não ter feito de maldade, ou talvez ele não tenha entrado com uma velocidade maior já para intenção de furar a fila, de pegar o lugar do outro. Então Marcos não falou nada para César, também não falou nada para Pedro, e aí Marcos entrou carregando a sua moto desligada no estacionamento de motos. E aí ele deixou a sua moto num corredor do estacionamento de motos e ficou ali para esperar alguém pegar sua moto e sair do estacionamento. Então o César, ele estacionou sua moto, desligou e cumprimentou o Marcos, dizendo bom dia, algo do tipo. Não falou nada sobre a vaga. Então aparentemente o César nem percebeu que ele estava furando a fila. Talvez ele nem tenha percebido que tinha uma fila, ou ele era realmente uma pessoa muito cara de pau, uma pessoa já maldosa, né, que foi lá, entrou na frente do outro e ainda depois teve a cara de pau de cumprimentar o Marcos, não falar nada sobre a vaga e achar que está tudo bem o que ele fez. Aí o Pedro e o Marcos estavam lá no estacionamento de motos. Nisso chega o José. O José estava de carro, ele já tinha colocado toda a sua compra no carro, e então ele pegou seu carrinho vazio e adivinha onde ele deixou seu carrinho vazio? Exatamente na entrada do estacionamento de motos. Ou seja, vocês perceberam o que aconteceu? Marcos tinha pegado um carrinho, tirado da porta do estacionamento de motos, levado lá longe, voltado a pé, e aí alguém pegou a vaga do Marcos. Aí Marcos estava lá esperando. Enquanto o Marcos estava esperando, veio outra pessoa e deixou mais um carrinho vazio ali na entrada do estacionamento. Ou seja, todo esse transtorno que o Marcos teve não adiantou nada, porque ele tirou um carrinho dali, aí veio outra pessoa e colocou outro carrinho no mesmo lugar. Nisso Pedro comentou com o Marcos: olha que atitude do cara ali, né? Deixou o carrinho na frente do estacionamento de motos, né? Só que Marcos, ele já estava meio irritado, então ele simplesmente acenou que sim com a cabeça, não falou nada. Só que o Pedro, ele continuou ali no estacionamento de motos, ocupando uma vaga com a sua moto. Ele não está fazendo compras. Pode ser que talvez esteja lá a namorada do Pedro fazendo compras lá no mercado e ele está ali aguardando sua namorada para ir embora. Se esse for o caso, Pedro não está fazendo nada errado. Aí então, Marcos já está bem irritado com a situação, porque ele está ali já há uns 5, 7, 8 minutos e nada de aparecer alguém com uma moto para tirar a sua moto dali.
para liberar mais uma vaga para o Marcos. E aí Marcos já começa a pensar, nossa, como eu sou idiota, né? Era só eu dar uma afastadinha no carrinho, entrava com a minha moto, estacionava e ia embora. Podia até ter pegado aquele carrinho vazio e, como eu ia utilizar mesmo no mercado, eu já levava aquele mesmo carrinho. Para que eu fui inventar de ser uma pessoa digna, uma pessoa decente, uma pessoa que respeita as regras? Enquanto o Marcos estava pensando isso, chega Felipe. O Felipe já tinha estacionado a sua moto lá no estacionamento de motos, já tinha feito as suas compras. O Felipe finalmente chega para tirar a sua moto dali e liberar uma vaga para o Marcos. Então o Marcos já fica meio ansioso para já deixar a sua moto ali e ir fazer suas compras. Só que o Felipe ele começa a dar uma enrolada para sair com a sua moto. Primeiro ele mexe lá na sua bolsa, começa a fazer algumas coisas. E o Marcos meio que não está entendendo por que o Felipe não sai logo com a sua moto. O que faz o Felipe? Chega ao lado do Pedro, coincidentemente a sua moto era a moto que estava ao lado da moto de Pedro, começa a conversar com o Pedro e não sai do estacionamento. Ficam ali os dois conversando, os dois ocupando duas vagas e não sai do estacionamento de motos. Então o Marcos perdeu toda a sua paciência. Marcos não aguentava mais esperar, não aguentava mais ver que as pessoas não estavam nem aí para ele, não aguentava ver que as pessoas não percebiam que estava ocupando vagas ali, uma vaga que ele poderia deixar a sua moto. Não aguentava mais ter visto a atitude do José, não aguentava mais pensar que ele era um completo idiota. Então Marcos decide sair do estacionamento de motos e pega a sua moto e deixa em uma vaga de carro. Só que ali não era uma vaga para estacionar motos, era uma vaga que um carro poderia ocupar. Então Marcos sabia que ele estava errado nessa situação. Não era uma atitude certa dele. Mas Marcos, mesmo assim, deixou a sua moto ali, desligou, foi fazer suas compras. Depois voltou com as suas compras, esvaziou o carrinho, deixou o carrinho ali na vaga do carro e saiu com a sua moto e com as suas compras do estacionamento do mercado e foi embora para a sua casa. Então o Marcos não é que ele achava que a atitude dele estava certa, ele sabia que a atitude dele estava errada. Só que ele foi se irritando, ele foi vendo a atitude do Pedro, a atitude do José, a atitude do Felipe, a atitude do César, e aí ele falou: para que eu vou ser uma pessoa decente? Para que eu vou me preocupar com os outros? Para que eu vou respeitar os outros? Para que eu vou respeitar as regras? Para que eu vou respeitar o espaço de motos? Eu não, simplesmente vou deixar minha moto aqui, vou fazer minhas compras e vou embora. Então esta era a história que eu queria contar para vocês. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham desta história, se vocês aprenderam alguma coisa com essa história. Comentem aí as atitudes dessas 5 pessoas, quem é que estava mais certo, quem é que estava mais errado, se estava todo mundo certo, se estava todo mundo errado, se tinha alguém que estava totalmente certo, se tinha alguém que estava totalmente errado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva neste canal.